Uma boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos. Que bom que a nossa casa hoje novamente está cheia. A gente ficou muito feliz por vocês estarem participando da nossa reunião. Antes de fazer a nossa oração inicial, eu vou ler um trechinho dos minutos de sabedoria. Tenha equilíbrio e alegria. Saiba ser reconhecido. Não lance pedras a quem o beneficiou. Não se julgue diminuído quando o ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Quem quiser agora feche os olhos, pode se acomodar melhor na cadeira. Vamos fazer a nossa oração inicial. Querido Jesus, faça brilhar em nós a tua luz, para que possamos ser o farol em meio às tempestades. Quando as trevas da nossa incompreensão ameaçarem nos tirar do caminho do bem, que os bons espíritos, através da nossa boa vontade, nos inspirem nas melhores soluções das lutas do nosso dia a dia. Que as águas dos frascos ao fundo possam ser magnetizadas e tornem-se fonte de remédio para o corpo, a mente e o espírito. Esteja presente, Mestre Divino, e inspire nossa amiga Nani, que irá transmitir-nos um pouco do que estudou e aprendeu. Que seja em teu nome, em nome dos teus amigos espirituais, que nos auxiliam no momento, sobretudo em nome de Deus, no início dos trabalhos da casa. Que assim seja. Perdão, não era a Nani, é o Paulinho. Boa noite a todos. Nós, nessa noite, nós queremos trabalhar uma temática que é, no ano de 2018, esta obra, a Gênese, que é os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e a gente fosse reportar ao livro primeiro lançado por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Esse é o princípio, o primeiro livro desta obra, e dentro dela, ela foi lançada em 1868, então, precisamente nesse ano, 6 de janeiro, ela completou 160 anos de lançamento. E dentro dele, a gente vai trabalhar o primeiro capítulo dele, que é as caracteres da revelação espírita, e a gente vai reportar que essas características, precisa haver algumas características e revelação também, como tudo aquilo, revelação é tudo aquilo que está oculto. E o grande pensador, Leon Denis, nos fala que revelar é tirar o véu, é descobrir algo que está encoberto. Então o Espiritismo ele tem essa função de abrir o véu e trazer à tona uma nova realidade. Uma realidade que até esse momento ela não tinha sido descortinada. Ela tinha sempre ficado na questão no domínio do sobrenatural, do miraculoso, de tudo aquilo que era algo fora das leis divinas ou das próprias leis do nosso mundo, das leis materiais. Então essa obra, ela vem contribuir. E no primeiro capítulo, ela trabalha essa questão desses caracteres. E nós sabemos que as leis divinas foram trazidas ao mundo através de Moisés, os 10 mandamentos,
mediunicamente, ele trouxe ao mundo os 10 mandamentos. Jesus organizou os 10 mandamentos num só, sobre a questão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o cristianismo, isso formando todo o papel e o grande trabalho que era do cristianismo. O espiritismo ele veio na época prevista, pois o Cristo trazia, e já tinha dito que viria o Consolador prometido, e dentro desse Consolador ele veio trazer todo um trabalho, toda uma busca mais profunda e um amadurecimento que a humanidade hoje está suscetível. Em 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos, até ali já haviam vários fenômenos acontecendo, várias materializações de espíritos, médiuns sendo trabalhados, junto da mediunidade, e aí tudo isso eclodindo dentro do século XX para o século XXI, que estamos nós hoje aqui. Então, dentro desses aspectos, o que a gente pode ver é que o Espiritismo, quando ele veio trazer as verdades, começou se baseando nas obras e nos estudos, toda a questão do princípio, a ciência traz o estudo das questões materiais, mas só a questão material. E o Espiritismo ele vem contribuir e trazer e fazer essa ligação tão profunda e tão necessária, que é unir os dois princípios, a questão material e o princípio espiritual. Material é tudo aquilo que é matéria, e o princípio espiritual somos nós, os filhos de Deus, os espíritos, ou necessariamente quando aqui nos encontramos no corpo de carne, nós somos almas, e dessa forma nós fizemos parte desse princípio que está momentaneamente encarnado, está envolto na questão da matéria. E dessa forma o Espiritismo vem demonstrar a todas as relações existentes do ser espiritual que somos vivendo na matéria, dessas possibilidades todas que nós vivenciamos dia após dia, instantes a instantes, nós vivemos sobre influências diretas da questão material, mas sem deixarmos de ser a essência espiritual que cada um de nós é. Então, nesse sentido, todos nós temos o mesmo ponto de partida. Ninguém de nós é privilegiado. Se nós formos olhar os anjos, tiveram o mesmo princípio que nós. Ninguém é privilegiado, e da mesma forma ninguém se encontra numa condição de estar predestinado a algo totalmente negativo, ao mal. Todos temos o princípio, o mesmo ponto de partida. E dentro desse ponto de partida, cada um faz a sua caminhada. Cada um está traçando o seu caminho. E os Espíritos vêm trazer também, através dessa comprovação, toda essa relação que existe da questão física, da vivência aqui, com a relação ao mundo dos Espíritos. Fazendo essas relações muito no princípio, nas manifestações, mas hoje a gente busca, através das obras, através do Espiritismo, estudando ele, essa relação. Essa relação jamais cessou, ela continua existindo, pois nós somos seres espirituais. Nós somos seres que momentaneamente estamos aqui, num corpo físico, mas as nossas relações sempre são espirituais. E quando nós momentaneamente nos desprendemos através do sono físico, o que vamos fazer? O que nós, como espíritos, fizemos? Deixamos o corpo ali e saímos em experiências. Aqueles que estão mais apurados para isso, eles saem junto de amigos, outros vão para lugares perniciosos,
conforme cada um tem em si as suas vontades e desejos. E dentro desse processo também, o Espiritismo abre a relação e mostra, pelos estudos, como isso pode acontecer dessa relação, vamos dizer assim, nós espíritos, com relação a nós nos envolvermos na matéria. Então, como esse corpo que é material, os espíritos em princípio não conseguem materializar-se, trabalhar junto da matéria. Então, como essa união acontece com esse elo de ligação que existe entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material? Paulo de Tarso nos fala em corpo espiritual. Já lá no princípio do cristianismo, ele nos diz que o corpo espiritual, aquele ser que sobressai na matéria, continua a existir. E esse ser é o ser que está em aperfeiçoamento. Então, é o espírito revestido de um corpo. É o elo de ligação entre o espírito e a matéria. É o modelador da forma física. É nele que contém todos os meios, todas as condições, todas as predisposições de alguém, de um ser espiritual, a renascer. É nele que consta a forma daquele novo corpo que vai existir numa nova existência. Se ele virá com tal e tal situação, amputado de um braço, necessitado de uma recuperação na questão da saúde, vai estar nesse corpo modelador e não no corpo físico. O corpo físico só transmite a um molde que é do corpo espiritual. Então, isso vem nos mostrar o quão profundo é a questão de que nós nos encontramos. E também a relação de onde nós viemos. As questões filosóficas nós tão profundamente buscamos para onde nós vamos. O porquê nós estamos na Terra. Por que a necessidade de todos nós estarmos encarnados, ou momentaneamente um grande número de espíritos que estão sobre a Terra, vamos dizer assim, 1/4 dela está encarnada. A outra parte espiritual está à volta, está à nossa volta. E momentaneamente outros estão aqui, renascendo. Por que isso? É um processo necessário para a nossa evolução? É aquilo, são as experiências que nós precisamos para nos fazer com que nós cresçamos? São as condições de materializar, muitas vezes, as nossas próprias ânsias, nossas necessidades. E aí a gente nasce na matéria, pois em espírito, não necessariamente se tem fome, sede, mas num corpo físico, sim. E aí ele nos impele a buscarmos, através do trabalho, da dedicação, a nós fazermos a nossa busca. Então, o que ele nos envolve, o que ele faz conosco, nos projeta para a nossa busca, para a nossa evolução. Sairmos da condição de estarmos estáticos, parados, para uma prática de caminharmos e fazermos o nosso papel. Tudo aquilo que nos é necessário para que a gente tenha realmente experiências mais positivas. Mas e aí? Por que a humanidade nesse instante sofre tanto? Por que nós nos encontramos sobre tantas dores? Por que isso? A gente pode olhar para a evolução da humanidade. Nós nunca estivemos melhores do que nós estamos hoje. Hoje nós já estamos melhores que a nossa civilização, a nossa Idade Média. Nós já temos certos receios de algumas práticas que eram comuns. Já estamos nos civilizando, ou tendo indícios de civilização. Porque civilizado plenamente nós não estamos ainda. Nós estamos buscando isso.
Porque o dia em que o ser for civilizado, ele jamais vai deixar com que o irmão dele, alguém esteja em sofrimento, alguém derrame uma gota de sangue por causa dessa humanidade. Então, nós estamos em via de civilização. E dentro desse processo, nós, como espíritos que somos, ora aqui na matéria e ora desprendido dela, num processo de experiências sucessivas, aprendendo, nos exercitando. E isso Deus permite, pois se nós temos um princípio que ele é simples e ignorante, pois não conhecemos todas as possibilidades que existem à nossa volta, nós temos uma imensidão de possibilidades de aprender e de nos exercitar. Então, dessa forma, as necessidades das sucessivas existências, pois sem elas, numa só existência, haveríamos de encontrar felicidade? Numa só existência, as desigualdades se romperiam, que existe hoje? Haveria justiça de Deus nas desigualdades, nas questões sociais? Com certeza acho que não. Só haverá justiça divina se nós pautarmos na questão da reencarnação. E a reencarnação é isso que os Espíritos vêm nos mostrar, que nós somos suscetíveis de possibilidades, fazendo cada uma a sua etapa de crescimento. Cada um é responsável pelo seu próprio processo. Ninguém de nós, o meu filho, ele não vai herdar nada de mim, do meu progresso. Ele vai ter que fazer o dele, mesmo que eu estimule, mesmo que eu o direcione, mas cada um é responsável. O que nós podemos, como pais, educadores, é dar o caminho, o norte, direcionar. Mas o trabalho, ele é pessoal. Aquilo que Jesus dizia, que é necessário se plantar. E essa colheita, essencialmente, ela é de cada um. No íntimo de cada um, nós vamos colher. E normalmente, quando a gente planta coisas boas, a colheita é positiva. Se nós plantarmos ainda ódios, rancores, nós vamos colher da mesma forma esses mesmos sentimentos. Pois não existe algo que tu dê para alguém e vai receber coisas melhores. Não. A lei é justa. E Deus, Ele criou leis, e essas leis por si só elas funcionam. A humanidade não consegue sancionar as leis divinas. Elas existem e elas fazem parte. Nós estamos inseridos nesse contexto das leis divinas. E dentro delas, a reencarnação é uma, a questão de tudo aquilo que nós plantamos, ação e reação, é o que nós também é uma das leis. E dentro desse processo, cada um de nós faz o seu papel. Cada um de nós constrói o seu projeto de felicidade, de conquistas, num processo de evolução. Mas eu queria evoluir, eu queria aprender muitas coisas. Sim, isso é possível para cada um de nós. E essa evolução, ela vai acontecer essencialmente interiormente em nós. Ela não é feita por algo exterior. Ela é na questão de nós nos melhorarmos como indivíduos. Nós termos cada dia sentimentos, vivências melhores. Dessa forma, nós estaremos pautados e nos colocando numa condição
Quanto mais nós sentirmos e vibrarmos em sentimentos positivos, da mesma forma vamos estar recebendo. E o futuro e o passado, para Deus, é um só, é o presente. Então não existe. O que nós achamos que é passado e o que é futuro, para Deus é o presente. Então nós estamos inseridos na lei. E a única forma de nós crescermos, de tirarmos o nosso pé do lodaçal em que nós nos enfiamos, é fazer o nosso processo evolutivo. E dentro desse processo, existe a questão das pluralidades das existências, também os espíritos lançam em profusão que todo o trabalho voltado para a parte mediúnica, se no princípio do Espiritismo foi tão profundamente a questão das manifestações físicas acontecendo de uma forma necessária para chamar a atenção da humanidade, esse trabalho continua, só de uma forma um pouco diferenciada. Hoje, os efeitos físicos eles não acontecem da mesma forma. São bem raros, um e outro. Hoje são todos efeitos inteligentes. Hoje, a mediunidade nos serve como forma de nós trabalharmos o nosso próprio aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento das pessoas que estão à nossa volta. Então a humanidade se reúne sobre a bandeira do Espiritismo. Nós nos reunimos enquanto casa na bandeira do Espiritismo para trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento através dos estudos, através das assistências, de uma forma que venha contribuir, colaborar para que todos nós encontramos os conhecimentos dessa doutrina maravilhosa, mas também através dos auspícios da espiritualidade amiga, o auxílio deles, nós nos encontramos sob a sua tutela. E esse momento, ele não é único, isso é direto. Nós jamais estamos afastados dos espíritos. Nós jamais deixamos de estar sob a tutela daqueles espíritos que guiam a humanidade. E dessa forma nós continuamos. A mediunidade ela se manifesta de forma mais sutil em alguns casos, sob inspiração. Quem de nós não a percebe? Alguma intuição, alguma presciência, ela se manifesta de forma um pouco mais atuante nos trabalhos mediúnicos, sim, dando orientação, auxiliando, vindo de socorro entre o plano espiritual e o plano físico, auxiliando um trabalho de auxílio àqueles que estão com olhos de ver, acordando outros que estão à nossa volta, mas também auxiliando, de uma certa forma, aqueles nossos companheiros da espiritualidade que estão conosco, que estão atrelados a nós. Pois ninguém de nós está totalmente só envolvido na questão física. Nós estamos momentaneamente aqui, no corpo físico, mas nós temos as nossas relações espirituais e essas jamais deixam de cessar. Como ser espiritual que somos, as nossas relações do passado, elas são atuantes em nossas vidas. Muitas vezes, até Deus, no seu processo de querer chamar-nos para uma realidade nova, para um acordar, Ele deixa que processos de obsessão aconteçam. Processos que as pessoas se encontram necessitadas de auxílio espiritual. Por quê? É a forma de que a pessoa vai procurar um auxílio. Sem isso, a pessoa fica acomodada. Eu estou bem aqui, está tranquilo. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é uma coisa ruim, pode ser algo muito positivo.
E os Espíritos vêm trabalhar dessa forma junto de nós, aqueles seres espirituais, que são os nossos afetos. E a gente acha às vezes que nós temos uma família grande sobre a Terra. Quão grande ou maior ainda não será a família espiritual? Aquela dos nossos afetos, que nos alavancam, que querem que o nosso projeto dê certo. E o nosso projeto não é só focado na família, não é só focado na esposa, no esposo, no filho, nos filhos. Não, ele é um projeto maior. É um projeto onde nós viemos para cá trabalhar afetos, trabalhar junto da nossa família, trabalhar junto da nossa família um pouco maior, entre os parentes, nos ajustando, mas também junto das nossas relações profissionais, nossas relações de amigos. Quando nós nos envolvemos, muitos de nós por necessidades e buscando um crescimento pessoal e espiritual, nós nos envolvemos com uma instituição como essa. E aí parece que amplia mais ainda as nossas relações de irmãos, de afetos, que muitas vezes se encontram conosco nesse trabalho, junto de nós. Então, a espiritualidade, ela vem trabalhar não a nossa pequena relação, mas a relação que todos nós estamos inseridos. E ela é muito mais ampla, ela é muito maior, e ela tem o objetivo de fazer com que cada um de nós cresça e se desenvolva. Que cada um de nós saia da condição, vamos dizer assim, do homem velho, da mesmice da mesma coisa, de que nós estamos inseridos numa cultura local, e é essa cultura local que nós precisamos viver e absorver. Não. A cultura que nós temos, que precisa ser desenvolvida, é de que nós somos um ser espiritual. Não vai morrer mais. Ele vai deixar isso que é o corpo físico, momentaneamente, vai deixar ele aqui na Terra quando tiver a sua necessidade, mas ele continua a viver. Ele continua as suas experiências, ora aqui, ora lá. Porque a verdadeira vida nossa não é aqui, é a espiritual. Então, nós precisamos compreender isso, essa cultura, compreender essa percepção, porque é ela que vai fazer com que nós tenhamos uma vivência diferenciada. E essa vivência vai trazer com cada um de nós compreendendo e fazendo as suas necessidades de aperfeiçoamento. Allan Kardec nos diz, bem na introdução do livro da Gênese, nos diz o seguinte: o Espiritismo veio a vácuo com que a incredulidade cavara. Na verdade, ele vem atrás de tudo aquilo que criou um vácuo, que a incredulidade cavara dentro da nossa humanidade. Dever levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Então a nossa humanidade, ela vem, e a gente pode avaliar isso simplesmente por constatações. Nunca ou muitas vezes a gente vê as pessoas dão menor valor pela vida. Qualquer coisa, a morte. O que é isso? É falta de compreensão do que nós somos. Que o dia que nós soubermos quem nós somos realmente, e que nós, na verdade, não vamos morrer mais, nós participamos da imortalidade do Espírito, nós vamos deixar de vivenciar dessa forma. E nós sofremos essa consequência desse vácuo que a humanidade, Idade Média, após séculos aí, estão nos trazendo. E muito desse vazio tão profundo, das reflexões mais profundas do nosso ser. Nós precisamos nos questionar muito sobre
de onde eu vim, para onde vou, e buscar, através dessa doutrina maravilhosa, essa compreensão. Um pensador e estudioso da doutrina, professor e médico, Carlos Toledo Resini, nos diz o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina científica, da qual emanam consequências morais e religiosas, acerca do espírito humano que objetiva o progresso deste numa vida sem limites. É uma projeção que nós, como seres, compreendendo as essências científicas da doutrina espírita, essas comprovações que aconteceram, vivenciando elas na questão toda filosófica da sua doutrina, questionando, fazendo esses questionamentos, e de consequência a nossa vivência moral. Aí, quando nós fizermos isso, vivenciarmos desta forma, nós vamos estar vivenciando bem essa doutrina e vamos estar inseridos nos seus contextos. O conhecimento, o século XXI está aí, o conhecimento está aí para todos nós. Que possamos buscar dessa doutrina maravilhosa e aprender sempre com ela, pois ela é esse manancial que são as mensagens do Cristo, é os ensinamentos dele, exemplificados com a maior simplicidade, com a maior pureza, todas as bases da sua moral trazidas para uma vivência mais plena, mais ampla de nós, conosco mesmo. Muito obrigado. Senhor, queremos agradecer pelos ensinamentos recebidos e, em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, queremos Te pedir que encha nossos corações com a luz da Tua infinita bondade, para que sejamos hoje melhores do que fomos ontem. Em prece, ouvindo essa música suave, recebamos as Tuas energias de serenidade e de amor. Querido Deus, faze-nos perceber que o trabalho no bem nos aguarda em toda parte. Não nos permita perder tempo com indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução com os nossos semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à nossa própria melhoria. Induze-nos, Senhor, a respeitar os direitos dos nossos companheiros de jornada, a fim de que os nossos sejam também respeitados. Dá-nos consciência do lugar que nos compete, para que não estejamos a exigir da vida aquilo que não nos pertence. Muito obrigada a todos, que assim seja.